Olá, muito bem-vindo ao nosso canal Jesus Cristo é o nosso guia. Canal esse exclusivamente a palavra do único Senhor Salvador, Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Principalmente a você que nos visita pela primeira vez. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você estar recebendo tudo aquilo que aqui eu posto, juntamente com a nossa página no Facebook. Página essa que estou deixando o link na descrição para que você se torne membro da nossa família e mais um servo no rebanho do Senhor. Amém? Sem muita demora, sem muita complicação, vamos ao vídeo de hoje. Eu sou o Robson do Nascimento e este é o nosso canal. Jesus Cristo é o nosso guia. A paz a todos em nome de Jesus. A palavra que Deus nos traz nessa noite está no livro de Ezequiel, capítulo 37, que tem como título A visão de um vale de ossos secos. A imagem fala sobre suas esperanças podem estar mortas e os seus sonhos enterrados, mas Deus pode fazê-los voltar à vida novamente. Vamos à leitura dessa palavra. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão esses ossos viver esses ossos? E eu disse: Senhor, Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: e que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei sobre nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetize e dize-lhes assim: diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém, irmãos? Ezequiel, um dos grandes profetas após Abraão, Isaque e Jacó. Período em que isso ocorreu, por uma questão de situação e entendimento, aproximadamente há 6 séculos antes de Cristo, ou seja, 600 anos. 600 anos ocorreu esse fato. Foi a época em que viveu Ezequiel. Tempo esse em que Israel
havia sido dominado pelos babilônicos, pelo rei Nabucodonosor, fazia parte da dinastia de reis da Babilônia. E o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia, sendo que acredita-se que Ezequiel era casado, que logo após a morte da sua mulher, e 5 anos que ele já havia exilado, ele foi chamado a ser profeta por Deus, aonde ele dedicou aproximadamente de 22 a 23 anos a profetizar a palavra de Deus sobre o povo, tendo como meta unir o povo em desunião, porque estavam perdendo, eles estavam sendo derrotados. Em principal, o povo de Israel, que eram aquelas tribos que ali existiam. Sendo que sua maior dificuldade não era com as ovelhas. As ovelhas é fácil de você juntar, até pela direção dos pastores. O difícil era esses pastores. Problemas esses que vinham desde a época de Abraão. É notório perceber que Israel sempre estava no meio de alguma dominação. Como ocorreu na época de Jacó, filho de José, que foi vendido pelos irmãos ao Egito, onde o povo futuramente foi para lá, através de José. Teve um período histórico de bonança na sua vida. Futuramente entraram em escravidão. Aí entra a questão da libertação através de Moisés, enfim. Na época de Cristo, há 600 anos após essa de Ezequiel, Israel já era dominado pelo Império Romano. Percebe-se que, há tempos antigos, o poder de um rei era medido através do quanto de terra ele dominava. Esse era o poder de um rei. O quanto o seu reino alcançava. E Israel quase sempre estava no meio dessa situação de dominação. E nesse caso aqui de Ezequiel, seria diferente. Porém, ele foi levado em espírito a esse vale de ossos secos, aonde ali Deus determina ele a profetizar sobre aqueles ossos. E é muito comum você perceber aqui que Deus dirige a ele como filho do homem, que passa a ser ser humano. É a denotação do qual mostra a nossa inferioridade ao poder de Deus, a nossa dependência de Deus. Nós somos seres humanos, ele é Deus. Filho do homem significa ser humano. E lá, nesse vale de ossos secos, Deus determina aqui que ele profetize sobre aqueles ossos, que se ajuntem os nervos, que se ajuntem a carne e que se ajuntem o espírito. Irmãos, aqui no versículo 5 faz menção ao Salmo 104, versículo 30, que diz assim: e envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Renovas. Percebe-se o que, irmãos? Em alguns livros, em alguns estudiosos alegam que ele foi levado a um cemitério. Porém, o que acontece, meus irmãos? É notório que não é um cemitério, até porque cemitério
pessoas quando são enterradas em cemitérios, são colocados os ossos todos juntos. E nesse caso, aqui, em especial, tem o versículo 7, que diz assim: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. O que significa? Os ossos estavam espalhados, cada osso veio juntar, fazer parte de um todo de um ser humano. Significa que os ossos estavam espalhados. Eles estavam num campo de batalha, não estavam no cemitério. Aqueles ossos ali, representativamente, representavam o povo de Israel destruído. Como eu falei, historicamente e tal, dominado por várias vezes. E o que ele queria? Reunir esse povo. Reunir esse povo através dos seus líderes ali, os pastores, para retomarem a esperança que Deus tinha demonstrado a ele, como diz aqui, no versículo 12. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair de vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Essa era a promessa que Deus estava fazendo àquele povo que ali estava. O motivo do qual a imagem se tratar de esperança, de renovação, como diz no Salmo, renovás a terra, o Salmo 30. É isso que essa palavra nos traz no dia de hoje. O que Ezequiel queria trazer ao povo ali, a esperança do povo, a retorno à sua terra natal. Esperança essa, meus irmãos, que só pode vir de quem? Nosso único Senhor Salvador, Jesus Cristo, hoje naquela época Deus. Até então, porque Jesus nem existia nesse período. Esses profetas falavam diretamente com Deus. Hoje nós temos esse advogado no céu, Jesus Cristo, o qual intercede por nossa causa. Então é Ele que nos dirigimos. Que Jesus, hoje, para nós, na modernidade, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, a luz, a verdade e a vida. Mas nesse período eles falaram direto com Deus. Então era a esperança que Deus dava a eles. De uma renovação. Uma renovação. Como diz no Salmo, renovás a terra. Renovação, meus irmãos, que muitas das vezes, trazendo a nossa esperança atual, particularmente dependendo de algum aspecto do qual todos têm alguma esperança, busca alguma melhora, busca que Deus vai renovar. Renovação, quando a gente fala em renovação, a gente fala em mudança. Mudança de comportamento, mudança de esfera, mudança no geral. Porque se Deus assim o fizesse, voltasse ao original, o que teria ocorrido para gerar tudo aquilo, voltaria a acontecer de novo. Então na renovação existe mudança. É isso que nós temos que entender nessa palavra. É uma palavra de esperança, sim, e muita. Que Deus, Ele mostra aqui, Ezequiel, o seu poder. O que Ele pode fazer. Nada mais aqui de trazer um osso à vida. Uma vida renovada. Não aquele velho homem do qual se deixou ser derrotado ali, como disse, naquele campo de batalha. E sim uma vida renovada em glórias, com esperança nesse Deus que profetizou através de Ezequiel. Essa é a grande mensagem desse livro. Trazer àqueles que aqui leem isso daqui, essa esperança de renovação,
do qual Deus fez a Ezequiel, ele trazia ao povo e que hoje ele nos traz a nossa realidade. Renovação naquilo que você busca com Deus, no seu particular com Deus. Ele sabe de todas as coisas. Renovação. Renovação, mudança. Ele vai renovar? Sim. Crê no Senhor Jesus? Sim. Ele vai renovar. Busca sua face constantemente? Ele vai renovar. Crê? Ele vai renovar. Assim como Deus deu essa certeza a Ezequiel, ele nos dá hoje. Esse vale de ossos secos aqui, onde ele praticamente trouxe a vida a todos e o libertou. Ele não simplesmente deu vida, ele os renovou. Os renovou e promete voltar à terra de origem. Mas não para de novo ser dominado, com certeza, mas era essa a intenção que Deus queria a esse povo. Tanto sacrificado como a história de Israel nos conta, até os dias atuais na Palestina. Então, meus irmãos, é esperança. Motivo esse do título, que o capítulo todo fala. Esperança. Suas esperanças podem estar mortas e os seus sonhos enterrados, mas Deus pode fazê-los voltar à vida novamente. Aquilo que hoje te aflige, te falta, que de repente um dia teve, como o povo de Israel nesse episódio tinha sua terra natal, Israel, e foi levado em cativeiro à Babilônia. Da mesma forma, se você teve algo que está destruído, que já está seco, já morreu, aos nossos olhos, muitas das vezes, não vai voltar à vida. E Deus vai renovar esse seu particular com ele. Ele vai te dar, e nessa palavra te dá a esperança e a certeza. A partir do momento que você crê no que ele diz ao seu coração. Mas ele vai renovar. Se era algo que você tinha, que hoje está destruído, então não era algo na direção de Deus. Então ele vai renovar. Ele vai se tornar novo. Renovação, transformação. Ele não vai fazer voltar ao original que estava, porque senão o resultado final você já sabe, aquela destruição. Ele vai fazer algo novo em cima daquilo. Melhor. Aí volta aquele termo, abundante e transbordantemente, sobre sua vida. Através da sua crença, através da sua fé, que você deposita. Hoje nós, em Jesus Cristo, que Ele é o caminho. Nessa época era Deus que falava direto. Até porque foi 600 anos antes da vinda de Jesus. Irmãos, essa palavra nos traz essa reflexão de ter esperança de renovação daquilo que está nos afligindo nesse momento. E na hora da aflição nós recorremos a quem? O nosso único Deus, hoje, Jesus Cristo. Nessa época era o Deus Altíssimo, somente Ele havia. Só havia sua palavra. Hoje a palavra se fez carne. Antes a palavra era verbo, hoje se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, para a qual hoje nós nos dirigimos. Ter esperança e acreditar na renovação de Deus que tem para com a nossa vida. Porque Ele é Deus. Irmãos, vamos pegar isso como verdade e acreditar na renovação, acreditar que para Deus nada é impossível, que para os nossos olhos pode ser impossível, para Deus não. Mas acredite na renovação, na mudança. Como dito, às vezes a direção de Deus está errada em sua vida. Às vezes você está pedindo algo que
está destruído? Porque não houve a direção de Deus naquilo. O povo aqui de Israel, nesse trecho, estava destruído, estava derrotado pela falta de união. Se Deus simplesmente restaurasse tudo de novo, ia continuar a desunião e ia chegar no resultado final. Então, quando Deus renova alguma coisa para você, vai ser algo novo. Vai ser algo diferente que vai suprir aquela necessidade sua, mas dentro dos conformes de Deus. Amém? Irmãos, a palavra é de grande sabedoria, de muito entendimento, nos refletir. Muito interessante que cada um busque, dentro desse livro aqui, os primeiro, segundo e terceiro capítulo, vai falar diretamente da chamada profética que houve na vida de Ezequiel. O porquê das coisas aconteceu, para maior entendimento, você chegar a um trecho desse aqui, você ter interessante um dicionário bíblico, até para você se localizar em que parte da história isso aconteceu, para você não misturar coisas tal, de repente ficar um pouco perdido. Amém, meus irmãos? Que a palavra de hoje venha de encontro com a nossa necessidade, nossas esperanças, nossos anseios. Amém? Onde você está? Abaixe sua cabeça e ore comigo, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, ó Pai bendito, Deus misericordioso, Deus de bondade, de alegria, de paz, de harmonia, e principalmente nessa palavra, a esperança que nos traz ao nosso coração, da renovação daquilo do qual buscamos, daquilo que queremos alcançar, mas conforme a sua direção, conforme a sua renovação sobre a nossa vida, meu Pai. Hoje, meu Pai bendito, hoje estamos aqui reunidos em oração. Que o Senhor acrescente mais essa esperança ao nosso coração, que seja preenchido com essa certeza que o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Oh, poderoso Jeová, glórias te damos e só temos a agradecer pela palavra de hoje. Hoje temos seu Filho como nosso guia e nosso grande mestre. A Ele, ao qual devemos levar o nosso amor, a nossa honra, a nossa glória, através daquilo que primeiro Ele nos deu, o seu amor ao nosso coração, como os filhos. E nós o retribuímos como o primeiro mandamento: amai Deus sobre todas as coisas. Amém, meus irmãos. Oh Deus bendito, obrigado por tudo, obrigado por até aqui o Senhor nos ter conduzido, nos mostrado, trazido essa esperança que tanto nós, no momento que vivemos, precisamos. Agradecemos e louvamos para todo sempre, em nome de seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, muito feliz por estar trazendo essa palavra, espero ter alcançado o coração de todos, assim como alcançou o meu, e muito. Abro um parênteses aqui para renovar o meu agradecimento àqueles que estão me mandando uma mensagem da palavra do Senhor. Alguns pedindo para que eu traga a palavra, ao qual eu procuro trazer com maior felicidade, com maior alegria no meu coração. E com certeza é revelado muito mais a mim do que eu possa expressar. Sou falho como ser humano, estou engatinhando na fé, estou engatinhando na presença do nosso único Senhor Salvador Jesus Cristo. Que Ele traga a cada um de nós, que é o que eu busco e a minha meta, assim como a de Zaqueu, trazer esperança, amor e principalmente nos unir nessa fé em Cristo. De um Cristo que se revelou ao teu coração através da tua palavra. Eu aqui sou só um vaso. Eu sou um interlocutor. Só estou transformando o que já existe em palavras
aqui escrita em palavras para você entender. Mas o entendimento é de Deus. É Ele que fala ao seu coração diretamente. Amém? Como sempre costumo dizer, que esse dia seja considerado nosso uma grande dádiva em nossas vidas e não um fardo. Em nome do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém.